Celebramos hoje a solenidade de Pentecostes. E celebrar Pentecostes é celebrar o dia em que a igreja nasceu do coração ardente do Espírito Santo. Misticamente, a igreja nasce no Monte Calvário. Ao abrir o lado de Cristo, jorrou sangue e água. Ali jorra a igreja, os sacramentos da igreja, o batismo e a Eucaristia. Historicamente, a igreja nasce no dia de Pentecostes. Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos ainda estavam trancados, inseguros, receosos, com medo, meio que perdidos, sem saber exatamente o que deveriam fazer. Tinham conhecido Jesus, tinham convivido com ele durante os 3 anos, caminhado com ele, foram testemunhas de inúmeros milagres que ele havia realizado, ouvido os seus sermões, os seus ensinamentos, e faltava, apesar de tudo isso, algo para eles. E o que é que faltava? O fogo interior do Espírito Santo. Queria dar um novo alento à missão que o próprio Cristo havia deixado para eles. O Evangelho de hoje então vai nos mostrar o quê? Jesus Cristo soprando sobre eles, dando-lhes o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Este sopro de Jesus sobre os apóstolos vai lembrar o gesto, o sopro, o hálito do próprio Deus lá em Gênesis, quando ele cria o homem. É como se Cristo em Pentecostes estivesse recriando a humanidade, dando a ela a força do Espírito Santo. É o Espírito Santo fazendo com que, não diria fazendo com que, mas é esse Deus habitando em nós, fortalecendo-nos e impulsionando-nos para a grande missão dada por Jesus Cristo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então vejam, Pentecostes não é apenas uma festa do passado. Pentecostes é muito mais do que isso. Não é uma lembrança bonita da igreja primitiva. Também Pentecostes é muito mais do que isso. Pentecostes é hoje. É uma celebração que precisa acontecer hoje novamente. Por quê? Porque nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo haja em cada um de nós. Porque nós muitas vezes, assim como os apóstolos após a ressurreição, vivemos com medo. Às vezes inseguros, receosos, trancados, não é? Tristes, angustiados, magoados, ansiosos, sem esperança. Vivemos quase que numa acomodação espiritual. Tá bom do jeito que tá, vamos levando. Mas não é assim. Nós precisamos deixar esse Espírito Santo reavivar essa chama, reavivar essa fé que todos nós temos guardados dentro do nosso coração. É preciso que o Espírito Santo venha até nós e abra as portas, abra o nosso coração. Ouvimos na primeira leitura um trecho onde o autor sagrado vai nos dizer que havia ali pessoas de várias nações, vários lugares, de várias línguas, e que todos conseguiam compreender o apóstolo na sua própria língua. Isso é muito bonito, porque vai nos mostrar o quê? Que o Espírito Santo nos une. Ele une sem apagar as diferenças. Eles continuavam diferentes, mas ouvia a mesma linguagem. O Espírito Santo não nos faz todos iguais, e nem quer isso, porque a diversidade é extremamente rica. O Espírito Santo nos torna irmãos. É bem diferente isso. Então, num mundo tão dividido,
tão agressivo, tão cheio de intolerância, Pentecostes vai nos recordar uma coisa: a linguagem do Espírito Santo. E qual que é a linguagem do Espírito Santo? É a linguagem do amor, a linguagem da comunhão, a linguagem da unidade, a linguagem da paz. Na segunda leitura nós ouvimos um trecho da carta de São Paulo. E ele vai dizer para nós que existem muitos dons, muitos carismas, muitos serviços, não é? Muitos ministérios. Porém, o Espírito Santo é o mesmo para todos os carismas, todos os dons, todos os ministérios. Cada um de nós recebemos um dom. Cada um de nós temos as nossas habilidades, temos os nossos carismas. Ninguém é inútil, ninguém é sem dom. Todos somos úteis para a igreja. Ninguém está aqui por acaso. Está aqui porque o Espírito Santo o impulsionou a estar aqui. E se nós formos olhar, temos tantos dons, não é? Uns têm o dom da oração, outros têm o dom da acolhida, outros ainda o dom da música, o dom da escuta, o dom da generosidade, o dom da fala, da catequese, do serviço, da caridade, da adoração. O problema não é não ter dons. O problema é quando nós, tendo dons, e já vimos que todos nós temos, nós enterramos estes dons. E não colocamos estes dons à disposição da comunidade, para que a comunidade possa crescer, possa se fortalecer, possa se firmar cada vez mais nesse espírito que nos une. A festa de hoje é para reacender este dom que às vezes está enterrado aí, que está precisando ser despertado, está precisando ser reavivado, está precisando ser colocado à disposição. Olha para dentro de você, ou olha para você mesmo. Como você está? Será que você já teve uma fé um pouco mais viva? Será que você já foi um pouco mais ativo na sua comunidade paroquial? Agora é hora de reavivar tudo isso, reacender tudo isso. Às vezes, você já foi mais entusiasmado com as coisas de Deus. Agora é hora de se abrir à ação do Espírito para que esse entusiasmo possa voltar com força total. E quem que faz isso? O Espírito Santo. Esse Espírito que vai reacender essa fé em nossos corações. Vocês perceberam um detalhe na proclamação do Evangelho muito bonito. Jesus entra para estar com os apóstolos, mesmo eles estando de portas fechadas. E Jesus entrou. Esse detalhe consola o nosso coração, por quê? Porque muitas vezes a gente escuta por aí: ai, padre, meu coração parece que está fechado, minha vida está meio bagunçada, minha fé esfriou. Não perca a esperança, Jesus não desiste. Ele entra também, mesmo estando as portas fechadas. Ele atravessa as portas fechadas da nossa alma. Ele entra onde ninguém consegue entrar, só você. E quando ele entra, o que ele traz consigo? Paz. O que ele disse para os apóstolos assim que ele estava no meio deles? A paz esteja convosco. A primeira palavra de Jesus citada é essa: o desejo de paz. Veja bem, o Espírito Santo não nos tira os problemas da vida, não, mas nos dá força para atravessá-los, sem perder a esperança, vivenciando isso tudo, tendo paz. Então hoje nós somos convidados nessa solenidade de Pentecostes, para encerrar a nossa reflexão, pedimos esse dom, essa graça, que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós, que Ele venha sobre nossas famílias, que Ele venha sobre a nossa paróquia, sobre os nossos jovens, sobre o nosso trabalho, sobre os doentes, sobre os desanimados, sobre aqueles que perderam a fé, sobre aqueles que estão carregando cruzes pesadas demais. Que Ele entre em nosso coração às vezes fechado e cure
tudo que precisa ser curado, que Ele aqueça o coração que se esfriou, que Ele fortaleça o que está fraco, que Ele possa reacender em nós esta alegria de sermos todos discípulos de Jesus. Estamos ainda no mês de maio, então que Nossa Senhora, presente lá no cenáculo, recebendo juntamente com os apóstolos o Espírito Santo, que ela nos ensine a estarmos sempre abertos à ação deste Espírito Santo em nós. E que nós saiamos desta missa, não como pessoas assustadas, fechadas, trancadas, mas como homens e mulheres, como fiéis, incendiados por esse amor de Deus, fortalecidos pelos dons do Espírito Santo.